Olá, meu amigo, olá, minha amiga. Olha só, estamos num Adnocast diferente. Olha só, nós estamos num evento, um segundo congresso de direito imobiliário e condominial das OABs da Zona Leste e que a Adnotari está também organizando junto com o Enacom. E dentre os palestrantes que passaram por aqui no dia de hoje, grande amigo Marcos Vinícius Kikunaga, que trouxe um tema, assim, é um tema inédito, vamos falar isso, né, meu amigo? É inédito, de relevância gigantesca e que faz todo mundo pensar, que é o registro do auto de arrematação perante a matrícula imóvel. É isso mesmo? É isso aí. Boa tarde. Vou tirar minha cola aqui. A gente cola. O quê? Eu não consigo pensar sem uma cola. Né? Toda palestra que a gente vai dar aula, eu tenho que levar uma colinha. Se chama mapa mental. Quando me fez o convite... Posso passear? Claro, à vontade. Quando me fizeram o convite para tratar desse tema, eu falei o seguinte, olha, eu preciso tratar de um tema, realmente, se é um congresso, a gente precisa tratar de temas relevantes para um congresso. Não temas batidos, né? Temas que já são objeto de pacificação, do direito, dos operadores. Vamos trazer uma coisa bacana, uma coisa realmente nova, para que vale a pena a presença de vocês aqui. Então eu trouxe, né, eu sugeri e foi aprovado que a gente falasse sobre esse tema, da possibilidade de registro do auto de arrematação. E aí foi muito interessante porque esse tema surgiu de um debate no curso que nós fizemos na Adnotari sobre leilões. E um dos palestrantes foi o professor Josué Modesto Passos, uma pessoa que eu amo de paixão. Por quê? Porque no momento que a gente estava lá lecionando sobre esse tema, sobre registro de imóveis, eu falei uma questão e o professor Josué, juiz de direito, pessoa super capacitada, né, poliglota, ele chegou, levantou a mão e falou assim, não, o que você está falando não existe. O que você está afirmando não está correto. O que você está afirmando é uma grande bobagem jurídica. Só podia vir de uma pessoa como você. Né? Onde metade da pessoa é água de coco e a outra metade é saquê. Né? Porque minha mãe é baiana, meu pai é japonês e eu não sei até hoje por que meu pai fez isso. Podia ter casado com uma alemã, uma italiana, pessoas do eixo. Não, ele quis casar com uma baiana. E qual que é o problema do baiano? Baiano cola. O baiano, ele te muda. Então, por isso que eu não bebo, eu não fumo, não uso droga. Por quê? Porque droga já tá no meu sangue. Ser diferente, meu pai sempre falou, meu pai falecido, mas ele falava pra mim assim, todo mundo conhece, né? Levava meu pai pra todo lugar. E toda vez ele falava assim, filho, por que você é assim? O teu irmão é uma pessoa decente, uma pessoa tranquila. E você é da pá virada. É o lado baiano. Mas o lado baiano é o lado baiano de Salvador, lá da pipoca, lá coisa de louco. E aí eu falei pro Josué, Josué, você está errado. Vou defender o meu pensamento. E a gente começou a discutir. E de repente, ele falou, com você não tem jeito. E acabou uma conversa, acabou o curso, vamos em frente. Durante a semana, o doutor Josué me liga. Kikunaga, você me fez pensar algumas coisas. E me parece que você tem razão. Ouvir isso de um juiz é foda. Falei, Ele falou, Porque aquilo me incomodou tanto, a tua firmeza do pensamento, que eu fui estudar lá no direito alemão. E lá, no parágrafo
883 do BGB, há uma previsão de um instituto muito parecido com o que você disse. No direito alemão? Mas o direito civil brasileiro tem alguma influência alemã? Tem. O direito registral tem influência alemã? Tem. Então, de onde saiu esse pensamento? Saiu esse pensamento por uma questão de análise do sistema jurídico. Então, quando a gente começa a conversar, a gente tem que lembrar o seguinte: a gente precisa responder algumas questões para que a gente possa fundamentar e proteger um negócio chamado, Cristiano, que a gente acabou de falar, segurança jurídica. O advogado trabalha para isso, segurança jurídica. Os tribunais deveriam trabalhar por isso. Os cartórios deveriam trabalhar por isso. Mas quando você vai no dia a dia prático da advocacia, o dia a dia prático dos clientes, o dia a dia prático da sociedade, você vê um monte de insegurança jurídica. E isso, para nós, é muito ruim. Por quê? Porque o advogado, ele é pressuposto do sistema jurídico, pressuposto constitucional para administrar a justiça, para proteger a justiça, para proteger o Estado democrático de direito baseado na lei. Eu não posso inventar regra, eu não posso inventar princípio. Eu tenho que cumprir a lei. E aí vem a minha cola. Por que minha cola? Porque na hora que eu estava fazendo o meu segundo prato no almoço, porque o Cristiano achou absurdo. Como é que você come 2 vezes? Aí eu falei, Cristiano, eu não tenho vergonha de comer 2 vezes. E quem achar que eu estou comendo 2 vezes é um ato assim, ai, que mal educado, ai, que... Cara, que se foda. Eu tô pagando essa porra! Eu como 40 vezes! Aí eu justifiquei pro Cristiano, porque mereceu justificar pra ele. Cristiano, por que eu tô comendo 2 vezes? Porque eu só como 1 vez por dia. É igual cachorro. Em casa é assim. É igual cachorro, eu só como 1 vez por dia. Passou? Tira a minha ração. Então eu fiz meu mapa mental porque eu me lembrei de um fundamento que a gente precisa refletir. Isso faz parte da apresentação. Porque nós estamos aonde? No Timão, porra! Porque aqui é banda de louco, malandro! Me perdoe. Puxa vida. É difícil me conter. Eu falei, então, caraca, me perdoe de verdade. Mas a gente está num lugar que permite esse tipo de conduta. Que Corinthians, porra. Quando a gente começa a pensar, e aí eu falei, poxa vida, eu preciso trazer alguma coisa, apesar da apresentação eu ter demorado bastante para fazer, mas eu preciso trazer para vocês um fundamento de segurança jurídica que a gente precisa refletir, que é a leitura do artigo 30 da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro. O que traz o artigo 30? O artigo 30 é uma inovação legislativa, veio, se não me engano, em 2019, para ressaltar a importância da segurança jurídica. E o artigo 30 da LINDB, ele fala: a administração pública, ela precisa orientar em regulamentos, provimentos, o cumprimento da lei. Veja, o provimento da Corregedoria Nacional de Justiça, do CNJ, não é para inovar no sistema jurídico, não é para criar novos direitos e novos deveres, é para melhorar a segurança jurídica sem criar obstáculos para o alcance do instituto jurídico. E o CNJ se perdeu, na minha opinião, porque a cada dia vem um provimento novo, criando novas obrigações e prejudicando o trânsito do direito imobiliário em geral.
Isso é super importante. Então, quando a gente trabalha com as questões, e a gente vai responder essas questões, é importante que vocês tenham em mente, a busca da advocacia do direito é a segurança jurídica. Por isso que você consegue materializar os institutos jurídicos de duas formas. Ou você vai materializar na via judicial, porque há uma divergência da aplicação do direito, ou você aplica na via extrajudicial. Na via extrajudicial, eu não preciso de advogado. Por uma razão óbvia, porque existe consenso. Mas no Brasil precisa de advogado. Por quê? Porque no consenso você não pode confiar no desgraçado. Porque o cara assina um contrato de pé e não confirma sentado. Imagina um contrato verbal. Imagina um ajuste consensual. É complicado. A vida do advogado é difícil. E quando a gente trata dos leilões, é um mar aberto de inseguranças. É um mar que você fala, gente do céu, ai, eu vou comprar, vou arrematar um imóvel no leilão. E agora? E pior, o arrematante, ele não contrata ninguém, porque ele acha o seguinte, o leiloeiro tem fé pública. Se ele tem fé pública e ele está falando que tá beleza, tá beleza. Aí se pergunta, quantos leiloeiros têm formação jurídica? Como o Daniel, como o Jorge Alexandrides? Quantos? Aí você vai pegar o número de leiloeiros e vai ver que a minoria tem formação jurídica. Até porque a profissão não precisa, não exige esse tipo de formação. Mas a formação jurídica, ela é muito relevante. Então, quando nós trabalhamos com a primeira questão, quais são os objetivos do serviço notarial registral? E aí eu trago lá. Primeiro, você tem que operacionalizar o instituto de maneira adequada. Operacionaliza de maneira adequada? A lei fala que sim, a Constituição fala que sim, as normas falam que sim. Só que na prática faz? Não. Por que não faz? Porque quem operacionaliza não é o delegatário detentor da fé pública, como determina a Constituição Federal. É o preposto. De forma alguma, estou criticando os prepostos, mas o preposto não tem controle legal. Então você pode cair num preposto preparado que sabe fazer, como um preposto que não sabe fazer. Isso acontece no dia a dia. E isso é culpa de quem? Culpa da Constituição Federal? Culpa da lei? Não, é culpa do delegatário. Porque ele interpreta a lei de modo equivocado. Não vamos entrar no mérito. Mas a ideia do serviço extrajudicial, o que é? Operacionalizar de forma célere instituto jurídico. A outra questão, busca da eficiência administrativa. O que é a busca da eficiência administrativa? Eu preciso materializar aquele instituto de maneira adequada, rapidamente, com segurança. Com segurança, cumprindo requisitos. Eu já vou trazer a insegurança jurídica causada pelos cartórios, no momento que eles negam o registro do auto de arrematação. E por que o tema é importante? Porque no momento em que você vai lá e arremata, lá em Goiânia, está ocorrendo uma arrematação do mesmo imóvel. Lá no Paraná, em Curitiba, está ocorrendo outra arrematação do mesmo imóvel. Lá no Amazonas, está ocorrendo outra arrematação do mesmo imóvel. E aí vem um detalhe interessante. Quando você vai discutir com o Josué, eu não sei se o Josué comentou, sobre a questão do juízo universal da execução. Então, quando ele trabalha com a ideia do modelo alemão de execução, ele vai demonstrar que lá, no momento em que há uma inadimplência, onde há uma execução, você atrai um juízo universal, como é o juízo da falência. Então, se você tem, você está executando o Cristiano, eu sou credor do Cristiano, mas cada credor vai executar esse cara num lugar distinto. E aí vem a pergunta, na descentralização das execuções, eu trago uma grande insegurança jurídica. Então, tudo que se faz hoje, o que é? Centralizar. É o central de não sei o quê, central de não sei o quê, central de não sei o quê. A matrícula imobiliária é o quê? A matrícula imobiliária é uma metodologia de concentração de informações num único lugar, chamado ficha.
Então veja, a matrícula não é o RG do imóvel, pelo amor de Deus. Quem acredita nisso tem grandes chances de ser usuário de droga, hein? A matrícula não é a certidão de nascimento do imóvel, pelo amor de Deus. Mas eu adoro essas definições do Instagram. Não, olha, eu sou especialista em direito imobiliário. Então vem aprender comigo como é que faz a certidão de nascimento do imóvel. A minha vontade é entrar no Instagram e dar umas porradas na pessoa. A matrícula é uma metodologia, é um sistema de registro, é uma metodologia de organização da informação de modo concentrado. Por que a lei 6.015 entrou em vigor? Porque havia no sistema anterior do registro, havia um sistema descentralizado. Eu estou fazendo um paralelo com as execuções. E o sistema descentralizado do decreto 14.5739 era um sistema onde você tinha um livro para cada direito real. Isso gerava insegurança. Então veja, se a descentralização gera insegurança, por que a gente não propõe uma centralização no modelo alemão para trazer segurança? Então o primeiro a executar o cristiano, esse é o juízo universal. Você traz segurança para todo mundo. Mas não, o Brasil é o país da zona. Estamos no lugar certo. Não no clube, no país. Aqui é a zona. Então, como você tem muita insegurança, nós temos que propor uma mudança no sistema. E essa mudança é proposta por quem? Pela advocacia, pela Adnotário, pela Anacom, associações de representação de profissionais, para que as pessoas comecem a entender que a descentralização das execuções, que vai gerar descentralizações de arrematações, vai gerar insegurança. Por isso eu preciso ter um marco. Qual é o marco da segurança? Seria o melhor, o juízo universal das execuções. Não temos isso. Ok, então vamos defender outra coisa. Quem arrematar primeiro, leva. Mas aí vem a história. Mas quem arrematar primeiro, leva o quê? Só vai levar a propriedade quando eu juntar a carta de arrematação lá na matrícula do imóvel. Então eu posso arrematar hoje. Então eu tenho auto-arrematação do Daniel. Aí o Jorge está fazendo um leilão de um credor lá da Bahia. Só que a carta de arrematação lá no processo do Jorge sai antes daqui. A arrematação foi posterior, mas a carta sai antes. Quem prenotar antes? O que é prenotação? Prenotação não é um ato administrativo que gera segurança jurídica para quem prenotou antes. A prenotação gera um direito absoluto chamado direito de prioridade do processo de registro. Ué! E que raio de insegurança é essa que só aceita a carta de arrematação? Onde está escrito isso? Esse é o problema. Então, vem o direito registral e fala, não. Os operadores do direito registral falam, não, é só carta de arrematação. E o auto não? Não, é só carta de arrematação. Onde está escrito que é só carta de arrematação? Aí a gente vai começar a entender que o cartório que deveria promover a paz social, ele promove a zona, né? Ele promove a insegurança social. E isso é um grande problema. Então o cartório descumpre a própria função. Por isso que existe uma máxima, quem tem culpa no cartório. Porque geralmente, quando o cartório age mal, ele gera insegurança. E como é que o cartório deveria gerar segurança? Ele gera segurança pela publicidade. Então, quando ele prenota, quando ele registra, ele gera oponibilidade perante terceiros. Quando ele afirma que aquele documento ele é autêntico, que ele é verdadeiro. Quando aquele documento ele gera a eficácia desejada pelas partes. E, principalmente, pela segurança jurídica. Então é dever do cartório gerar segurança jurídica. E o cartório não faz isso. Então só gera segurança quando lhe convém. Não, é só carta de arrematação. Mas não tem lugar nenhum escrito que é só carta de arrematação. Tanto que a gente vai ver daqui a pouquinho que, na verdade, o motivo da negativa é a ausência de autorização legal.
Aí eu falo assim, ausência de autorização legal, vamos ler. Quem sabe ler aqui? Ó, Lei 6.015. No registro de imóveis, além da matrícula, serão feitos o registro da o quê? Mas que porra é essa arrematação, cacete? É a carta ou é o auto? Tá dizendo? Então, quando fala da arrematação, eu posso compreender o quê? Que eu posso compreender que seria admissível o registro de qualquer documento que esteja vinculado à arrematação. Ah, mas veja só, a carta de arrematação é o título translativo. Lógico que a gente vai ver a diferença entre auto de arrematação e carta de arrematação está na sua eficácia. A carta de arrematação é o título translativo. Isso não tem dúvida, porque ele traz um rol de documentos. Isso não tem dúvida nenhuma, está aqui o fundamento. Só que a gente tem que lembrar o seguinte, o auto de arrematação é o quê, Daniel, pelo amor de Deus? É o que o auto de arrematação? Ele não é perfeito quando você assina, quando a juíza assina, quando o infeliz do arrematante assina. Não é irretratável. É um documento irretratável que não tem eficácia nenhuma, que não serve para nada. É justo você admitir que um documento irretratável não tenha possibilidade de publicidade? Não, desculpa, eu não estou inventando a roda. Eu só estou puto. Eu fico enlouquecido. Esse é o problema do meu sangue, Leopoldo. Quando meu pai me fez, ele falou, esse daqui vai ser bem feito. Na verdade, meu pai fala que eu fui um acaso. Foi uma sexta-feira lá que chegou cansado, tropeçou, minha mãe estava lavando lá e foi. Ai, coisa linda, viu? Quando a gente analisa o auto de arrematação, aí você começa a perceber, fala, gente, se o ato o documento ele é irretratável, vem a pergunta, qual que é a natureza jurídica do auto de arrematação? Qual que é a natureza jurídica da carta de arrematação? E aí você começa a analisar e você verifica que os julgados que tratam de auto de arrematação, eles são muito, muito claros. O auto de arrematação não é um negócio jurídico, é um ato jurídico. Ato jurídico. O que é o ato jurídico? Pelo amor de Deus. Ato jurídico é um fato jurídico voluntário, um fato jurídico humano voluntário, ou melhor, um fato jurídico jurígeno voluntário, ou lícito, no qual a prática de determinada conduta gera efeito imediato. Então, o efeito jurídico do ato jurídico está previsto em lei. Por isso que ele é irretratável. No momento que eu arrematei, Daniel assinou, Jorge assinou, doutora Gabriela assinou como juíza, o arrematante assinou, matou o assunto. Não volta mais. Mas o direito registral nega a eficácia desse ato jurídico. No meu entendimento, no momento que o registrador de imóveis ele nega o registro por ausência de previsão legal, ele está cometendo um crime chamado constrangimento ilegal. Porque ele acabou de criar uma situação de instabilidade jurídica. Por quê? Porque agora, como você não consegue prenotar, como você não consegue registrar, qualquer outro arrematante concorrente pode chegar na tua frente. A busca não é a segurança? Aí vem a outra pergunta. Quando a gente analisa a carta de arrematação e o auto de arrematação, nós vimos aqui que o auto de arrematação
é um documento que vai compor a carta. A carta, ela vai ter vários documentos que vai se formar, que vai virar o título formal. Só que o auto de arrematação é o título causal. Então, numa eventual discussão, eu não vou discutir a carta, eu vou discutir o auto de arrematação. Então, se o Daniel, se o Jorge pisaram na bola nos elementos de validade do auto de arrematação, eu vou lá no auto e vou anular o auto. Mas aí vem uma outra pergunta. Se a carta de arrematação, ela é o auto, ela é o título translativo, qual que é a natureza jurídica do auto de arrematação no que tange ao direito real que se pretende lá no registro de imóveis? Então eu trago aqui a decisão aqui de São Paulo, essa aqui é de Santos, que a juíza, ela autorizou a averbação do auto. Só que a gente tem um problema conceitual. O que é ato de registro em sentido estrito? O que é ato de averbação? Percebe-se claramente que a juíza não entende de direito registral. Mas ela autorizou. Vai lá e averba. Vai lá, faz o que você quiser. Vai lá e dê publicidade. Para quê? Para que defira o pedido de averbação premonitória do auto de arrematação, visando evitar eventual futura venda do imóvel até que seja efetivada a anotação. Então ela sacaneou. A anotação é uma coisa, a averbação é outra. Mas tudo bem. Mas o que é? Vai lá e dá publicidade dessa porra! Mas que merda, porra! Gerar uma puta de uma insegurança! Mas veio a mulher e falou, vai e faz. Ok, tecnicamente está errado, mas o resultado final é o querido pelas partes, que é a segurança. Só que isso aqui é a exceção, não é a regra. Então veja, por que eu estou dizendo que o auto de arrematação é possível? Porque no meu entendimento, não é de ninguém, não tem livro nenhum. Inclusive, eu mandei isso aqui pro Josué, porque é uma proposta de inclusão na 3ª edição do livro dele. Eu estava no banheiro quando eu pensei isso. Aí eu falei, Josué, eu estou aqui num lugar sozinho, tranquilo, a perna já está formigando. O que você acha de, na tua 3ª edição, você tratar dessa questão do registro do auto de arrematação? Aí ele falou, vai a merda. Mas eu tô aqui. Então, na verdade, entendo eu, particularmente, que a natureza jurídica do auto de arrematação, sendo irretratável, sendo perfeito e acabado, ele tem a mesma natureza jurídica do compromisso de compra e venda. Então, no momento que eu vou registrar o auto de arrematação, eu não transfiro a propriedade, de fato, eu não vou transferir propriedade, mas eu crio um direito real à aquisição. E o que é o direito real à aquisição? É um direito real sobre coisa alheia, na qual o seu titular pode opor o seu direito contra qualquer outro proprietário do bem. Então vamos imaginar a hipótese. Eu sou um compromissário comprador. Vou lá, o Cristiano tem um imóvel. Eu faço um compromisso de compra e venda. Vou lá e registro o meu compromisso de compra e venda. Eu crio o direito real à aquisição. O direito real sobre coisa alheia de aquisição. Só que eu falo pro Cris, vou te pagar em 50 parcelas. Estou pagando para ele mês a mês, 50 parcelas. Só que o Cris, ele fala o seguinte, porra, eu queria fazer um implante. Aí ele liga pro Daniel. Porra, Daniel tem uma dica boa de um cara que faz implante. Fica lá em Santo Amaro, na feirinha da madrugada. E ele quer o dinheiro agora. Ele pode pedir para mim, para eu antecipar o preço do imóvel? Não pode. Ele não pode pedir o preço antecipado. Mas ele faz o seguinte, opa, Gabi, você pode antecipar
o preço que o Kikunaga vai me pagar, e você assume a minha posição contratual como vendedor, e você passa a receber as parcelas, aí a Gabi fala assim, mas quanto que o Kikunaga está devendo? O Kikunaga está devendo 500 mil, em 50 parcelas. Mais juros, mais correção, ok, maravilha. A Gabi fala o seguinte, ok, eu compro a tua posição contratual para receber dele, porque eu sei o que o Kikunaga vai pagar. Ela confia em mim, diferente do Cris. O que ela faz? Ela fala assim, eu compro a tua posição contratual, então eu vou te antecipar 400 mil. Você aceita? Ele aceita. Pergunta-se, eu registrei meu compromisso de compra e venda. Ele pode fazer uma escritura de compra e venda dele para ela? Pode fazer? Uma compra e venda dele para ela? Não sei. Não. O Cris pode fazer a compra e venda. Ele fez um compromisso comigo, eu registrei. Estou pagando para ele. Aí ele falou, preciso do dinheiro à vista. Você pode me pagar à vista? Não posso, Cris. Aí ele vai lá com a Gabi sem meu conhecimento. Vai com a Gabi e fala assim, quero fazer a Gabi vai fazer a compra e venda. Escritura pública de compra e venda. Doutora? Nilza. Isso. Vai. Pode. Não, pode. Pode. Pode, porra! Doutora Nilza tá falando que pode, cacete! E por que pode, doutora Neuza? Muito bem! Por que pode? Porque a doutora Neuza falou, pode. Porque o direito que ele tem é direito real sobre coisa própria. O direito que eu tenho é direito real sobre coisa alheia. No momento que ele transfere o direito real dele para a Gabi é titular de direito real sobre coisa própria. A hora que eu quitar a última parcela, qual é o meu direito? A adjudicação compulsória, porra! Não interessa quem que é o proprietário! Não interessa! Vocês não tiveram aula de próprio terreno aqui, porra! O raciocínio mesmo! A coisa vai junto! O meu direito real vai junto! E ela precisa respeitar o meu direito real! Isso é o que acontece, é o que aconteceria com o auto de arrematação. Na hora que eu arrematei, levei meu ato de segurança jurídica, registrei, qualquer um pode vir e pegar essa propriedade. Só que como eu tenho o meu direito real sobre coisa alheia, no momento em que eu tiver a carta de arrematação na minha mão, não interessa quem que é o proprietário, eu vou e... Entenderam ou não? Isso é base do direito. Veja, não há conflito de direitos entre o meu direito real sobre coisa alheia está sendo respeitado pelo Cristiano. Tanto que a Gabi, ela falou o seguinte, eu não vou te pagar o valor de mercado, eu vou te pagar um valor menor para que eu assuma o risco de uma eventual inadimplência do Kikunaga. Precisa valer a pena para ela. E para você vale a pena. Porque ou você vai ficar aerodinâmico até eu terminar de pagar, ou você faz a tua operação e recebe um pouquinho menos. O que vale a pena para você? Recebe menos e faz negócio. Por que nós, na pós-graduação de negócios imobiliários, a gente discute tanto negócio? Porque às vezes nós temos uma mente muito travada. Em negócio imobiliário, você tem que conhecer o sistema para você destravar as coisas. Só que você precisa destravar com segurança. Com segurança, você precisa saber os efeitos jurídicos. Por isso que, quando a gente fala que o auto de arrematação ele teria a mesma natureza jurídica do direito do promitente comprador, é porque ele é irretratável. É porque ele é um ato definitivo. É porque ele é um ato jurídico. E aí vem o direito alemão. E vem o direito alemão e fala o quê? Farmerkung. Olha que lindo. Quantas vezes eu comecei a procurar como é que pronuncia Farmerkung? Tá errado. O Josué, eu gostaria que o Josué estivesse aqui. Mas é isso aí.
E o que acontece? O que é esse instituto jurídico alemão? Nada mais é muito parecido do que o que é uma anotação prévia para o direito alemão? É um ato de registro. É um lançamento que você faz no assento registral para gerar publicidade. Então é uma inscrição, ou seja, é um registro no registro de imóveis destinado a assegurar uma pretensão pessoal. Ou seja, pretensão pessoal para ou constituir, ou modificar, ou extinguir um direito inscrito. A minha ideia não é me tornar proprietário do bem arrematado? Só que eu tenho um problema operacional. Qual que é o problema operacional? Entre o auto de arrematação até a data da expedição da arrematação, eu tenho um lapso temporal que pode ser 1 mês, 2 meses, 3 meses, 4 meses, 1 ano, 2 anos, 3 anos. Pronto, ferrou. Ferrou. Vou ficar com a carta de arrematação na mão e posso perder o imóvel por conta de uma nova arrematação superveniente à minha, mas que ingressou no registro de imóveis antes. Ficou claro isso, sim ou não? Só que isso, volta a falar. O que o artigo 30 da LINDB fala? Precisamos construir mais elementos para a segurança jurídica. E a única forma disso acontecer é que a advocacia se manifeste. Não tem outro modo, Cris, de ter segurança jurídica sem a advocacia. Volto a dizer, a advocacia, ela só é realmente relevante nos momentos de problema, nos momentos de litígio, nos momentos onde uma nação está vivendo a própria ditadura. É agora que a advocacia cresce. Então, no Japão, onde não tem litígio, o advogado morre de fome. Você pergunta para o japonês, você quer ser advogado? Não. Por que você é advogado num país onde todo mundo cumpre as suas obrigações, onde cumpre as suas promessas, onde cumpre os seus deveres? Por que no Brasil tem tanto advogado? Só tem picareta. Só picareta. Vai, por exemplo, vai um time lá, um time faz um jogo e ele ganha um mundial. Um jogo. Mas ele jogou com quem? Ele jogou com o Kim de Piracicaba. Era um amistoso que, na verdade, aí transformaram num evento oficial, porque e aí o cara é mundial. Vai Corinthians! No Brasil, o que vale, esse é o grande problema, né? São os interesses. Nesse ponto, convido a advocacia, principalmente a advocacia, que milita na área de leilões, que milita na área de negócios, que a gente traga um pouco de luz para os legisladores, fazendo propostas. Nos termos do artigo 30 da LINDB, traz propostas de regulamento. Vamos regulamentar, vamos mudar as normas de serviço. Não quer mudar? Muda as normas. Vamos fazer um peticionamento conjunto, a Adnotar e a ANACOM e OABs da ZL. Vamos encaminhar para o Corregedor-Geral que cria-se uma norma de serviço admitindo o registro da auto-arrematação para que cria-se segurança jurídica. Você valoriza o direito registral, você valoriza o leiloeiro, traz menos problema para o leiloeiro, menos problema para o arrematante, mais segurança jurídica. Porque depois que der problema, o cliente vai para onde? Vai reclamar no teu escritório, dizendo, você não me informou, você não me protegeu, e agora eu perdi. Advogado sempre leva a culpa. Por isso, eu faço esse convite, para que a gente traga luz para o Poder Judiciário. E para nós terminarmos, o conhecimento só se torna poder quando a gente aplica. E a gente aplica? A gente não aplica. Então, eu faço esse convite a vocês de estudo. E quem tiver interesse em se aprofundar, a gente vai ter a pós-graduação na ESA Tatuapé em outubro, dia 13 de outubro. Faça esse convite. A pós vai ser na sexta-feira de manhã. Eu sou coordenador, sou docente do curso. E eu prometo a vocês que a gente vai tentar dar o melhor de nós.
E a obrigação de vocês, evidente, é dar o melhor de vocês. Qual que é o resultado dessa sinergia? Sucesso absoluto. Sucesso na carreira. E outra coisa, mas sexta de manhã, eu trabalho no escritório. Larga o escritório! Porque a pós-graduação é investimento de tempo. Não é perda de tempo, é investimento. E por que de manhã? Porque está no teu horário de trabalho. E você está lá trabalhando. E o teu trabalho é estudo. Na quarta turma da ESA Central, tem uma aluna maravilhosa. Ela trabalhava no escritório. Aí ela falou, vou fazer a pós-graduação. O Kikunaga. Que eu conheço ele de longa data. Falaram, mas sexta-feira de manhã vai dar problema. Você vai ficar meio período fora. Não vai ser legal. Na terceira semana, ela resolveu um problema do escritório baseado num conhecimento que ela adquiriu na pós. Ela pagou a pós com os honorários que ela recebeu. O escritório recebeu honorários. E aí falaram para ela, a partir de hoje, a sua sexta-feira está livre. Porque toda sexta-feira você volta com algo novo. Toda sexta-feira você cresce. Tanto que ela foi promovida no escritório. Novinha. Maravilhosa ela. E o sucesso, o meu sucesso, não é ganhar dinheiro. O meu sucesso não é ter o meu escritório bomba. Não. O meu sucesso é saber que aquele conhecimento que a gente compartilhou deu certo e você conseguiu o sucesso. O sucesso é de você, não é meu. A partir de hoje, eu sou um investigador jurídico. Eu não sou professor, nunca fui professor. Sempre fui um facilitador da informação. Mas hoje, eu creio que eu sou investigador, porque eu não admito ler alguma coisa, ler um parecer, ouvir alguém falar e não refletir, saber se aquilo é verdade ou não. Por isso que é a nossa obrigação no primeiro dia de curso, Leopoldo. Primeiro dia de curso. Isso a gente falou na primeira turma da ESA em 2019. Nós falamos o seguinte, a minha obrigação como docente e como coordenador é transmitir tudo que eu sei. E vocês, de duvidar de tudo que eu digo. Um beijo.